Eu considero que uma das principais recomendações, quando começaram a surgir as diretrizes populacionais sobre como as pessoas deveriam se alimentar, na década de 80 nos Estados Unidos, uma das principais recomendações era limitar a quantidade de gordura da alimentação, especialmente a gordura saturada, colesterol. E existem pesquisas ao longo do tempo que mostram que as pessoas de fato implementaram essas mudanças que foram sugeridas. Eu considero que essa foi uma orientação trágica, do ponto de vista de saúde em geral, do ponto de vista de saúde mental também, saúde cerebral também. As gorduras são elementos essenciais para o nosso corpo, isso não é uma questão de opinião, existem ácidos graxos essenciais, a gente precisa de gordura, gorduras que o nosso corpo não produz, a gente precisa obrigatoriamente virem da alimentação. As gorduras naturais dos alimentos são elementos que fizeram parte da nossa alimentação como espécie desde o começo por milênios. É muito difícil imaginar que um alimento que nos acompanhou na nossa evolução como espécie desde o começo possa fazer mal de alguma forma. Não tem muito sentido evolutivo isso, né? A gordura da carne, a gordura das vísceras, as gorduras animais são gorduras que fizeram parte da nossa alimentação desde sempre. Saturada, monoinsaturada, porque tem uma combinação, né? Todas vezes acham que gordura da carne é só gordura saturada, como se fosse 100% de gordura saturada. É longe disso, né? Muito longe disso, na verdade. Então, assim, eu considero primeiro que gorduras naturais dos alimentos são gorduras saudáveis e necessárias para o nosso funcionamento. Eu acho importante dizer isso dessa forma. Eu tento evitar ser categórico por alguns motivos. O primeiro deles é que, às vezes, a gente não sabe das coisas, né? Muitas vezes, né? A ciência vai mudando, né? A ciência descobre novas coisas. Então, assim, ser categórico é muito perigoso. Mas eu acho que nesse ponto vale a pena falar nesses termos, porque as pessoas estão comendo muito pouca gordura em geral. E as pessoas estão cada vez mais doentes. Eu não estou querendo sugerir que essa é a única causa, que comer pouca gordura é a causa do aumento de doenças crônicas. Não é isso. Mas eu acho que faz parte de uma série de orientações que as pessoas estão seguindo e que são danosas. Nosso cérebro, ele é formado, 60% da matéria sólida do cérebro é gordura. O cérebro é um órgão gorduroso. A gordura é um elemento fundamental para a estrutura do cérebro e para o funcionamento, não só para a estrutura. Com pouca gordura, o cérebro funciona mal, funciona pior. O colesterol é uma molécula tão importante que o cérebro fabrica o seu próprio colesterol. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Modo Primal. E hoje com o Dr. Regis Chachamovich. Ele é psiquiatra metabólico e nutricional, médico, professor e pioneiro na área de psiquiatria metabólica no Brasil. Além de ter experiência na área da psiquiatria por mais de 20 anos, e uma frase bem legal que me chamou a atenção no Instagram dele, que é tratamento com menos ou sem remédios. Acho muito bacana. Dr. Regis, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado pelo convite e vamos bater esse papo. Maravilha. Dr. Regis, eu te acompanho já faz um tempo eu já vi alguns podcasts que você tem sobre dieta cetogênica, sobre carnívora, né? Eu sei que você tem uma especialidade nessa área e eu acho muito interessante essa área da psiquiatria metabólica. Você pode contar um pouquinho pra gente como tudo isso começou? Vamos lá. Bom, para mim, né, assim, entrou na minha vida há um pouco mais de 5, 6 anos, né? Foi quando eu tive o contato pela primeira vez com esse conhecimento, né, que era o conhecimento que até então eu não tinha. Na verdade, o que levou até aí começou alguns anos antes, quando eu conheci a dieta low carb, lá em 2014. Que era algo que eu nunca tinha ouvido falar, né? Assim, tendo feito faculdade de medicina, tendo feito especialização em psiquiatria, não sabia nem que esse termo existia, dieta low carb naquela época, né? Hoje a gente ouve falar muito da low carb, mas isso, né, faz 11 anos, praticamente nada. E surgiu de um modo assim, engraçado, que não teve nada a ver diretamente com a minha prática em medicina. Surgiu através da minha esposa, que era nutricionista, e que também naquela época eu nunca tinha ouvido falar disso, mas há muito tempo tinha o diagnóstico de ovários policísticos e uma das consequências de ovários policísticos é a infertilidade, né, a dificuldade de engravidar. E essa foi a época em que a gente decidiu, então, tentar ter o nosso primeiro filho. E aí, de fato, né, assim, a orientação do endocrinologista na época foi usar uma medicação para regular, o que eu soube depois, que é uma medicação para regularizar a sensibilidade à insulina, que é a metformina, que é um remédio para diabetes, né, bem assim, dos mais antigos e mais conhecidos. E eu falo brincando sempre que a gente teve a sorte de ela não ter se adaptado ao remédio, né, de ter tido uma série de efeitos colaterais e não conseguiu tomar, né, não teve como continuar. E aí ela pesquisando por conta, né, inquieta, um dia descobriu
né, que existia a dieta low carb e que inclusive ela poderia ser usada para tratamento da SOP, né, da síndrome dos ovários policísticos. E me comunicou que ela iria começar a fazer a dieta low carb e me disse, olha, se tu quiser fazer junto a gente faz, mas eu estou convencida porque eu estudei e vi que isso tem fundamento. E aí eu me dei conta que me restava estudar também, né? Eu deveria entender o que é aquilo que ela descobriu, né? E quando eu comecei a estudar, eu me deparei com um mundo de conhecimento, produção científica que eu não tinha ideia que existia, né? Nunca tinha ouvido falar. E fiquei encantado por aquilo, né? Por algo completamente novo. E a gente começou a praticar junto, eu coloquei em prática também. Descobri nessa época que eu tinha um quadro de resistência insulínica que eu não tinha ideia que eu tinha, né? Muitas coisas foram melhorando com eu adotando a dieta low carb. E fiquei tão fascinado com isso que eu resolvi começar a estudar isso, né? Mas eu achava que isso se aplicava para diabetes, para obesidade, ovários policísticos, doenças que eram ditas metabólicas já naquela época. E tentava entender como é que eu poderia incorporar isso na minha prática clínica, no meu consultório, mas não encontrava nenhuma resposta. Eu não enxergava onde eu poderia fazer isso, né? Um dos cursos que eu fiz foi justamente um curso sobre implementação da dieta low carb no tratamento do diabetes, que é enfim, um dos melhores cursos que existem, com o Dr. Souto, com o Rodrigo Bomeni, que são caras fantásticos. E comecei a ter uma vontade, que hoje eu entendo que era uma vontade meio maluca, assim, de então eu oferecer um tratamento para diabetes, porque era uma maneira que eu tinha de tentar colocar isso em prática com pacientes. Obviamente ninguém vinha consultar comigo para tratar diabetes, um psiquiatra vai tratar diabetes, parecia uma coisa meio esdrúxula, até que lá por 2019 eu descobri o que eu acho que é meio por acaso, um vídeo no YouTube de uma psiquiatra americana explicando como ela usava a dieta cetogênica no tratamento dos seus pacientes psiquiátricos. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, e aquilo, assim, ali eu entendi aonde aquele conhecimento todo podia entrar na minha prática, né? Porque ali ela está falando da minha área, né? E aí eu mergulhei nisso com tudo que eu tinha, né? Nessa época não existia um curso sobre cetogênica em psiquiatria, um conhecimento, eu falo que era um conhecimento pulverizado, né? Eram palestras no YouTube, alguns artigos, posts em Twitter na época, e eu fui, assim, tentando encontrar onde eu achava. Tudo que eu encontrava sobre isso eu lia, comecei a estudar cada vez mais e comecei então a ter vontade de botar isso em prática. E aí lá por final de 2019, começo de 2020, foi quando eu comecei a fazer isso. E foi a mesma época em que essa psiquiatra lançou a primeira turma de um treinamento de 5 semanas que ela criou sobre, aí especificamente, a implementação da terapia cetogênica em saúde mental. E eu fiz esse treinamento dela no começo de 2021, se não me engano. Enfim, aí de lá para cá, cada vez mais a minha prática se tornou essa, e aí nos últimos anos, assim, sei lá, 95% do que eu faço no meu consultório é trabalhar com intervenções metabólicas, entre elas dietas low carb, cetogênica, entre outras, no tratamento das mais diversas doenças psiquiátricas. Perfeito, uau! Eu tenho um pouco de conhecimento também, né, nos conteúdos e até no livro, né, da doutora Georgia Ede. Não terminei o livro dela ainda, mas eu acho, né, fenomenal todo aquele conhecimento que ela fala. Recentemente também eu li um livro chamado Grain Brain, né, que acho que na tradução seria cérebro de grão, né, onde também um neurologista fala da quantidade de doenças neurológicas, né, da psique humana mesmo, né, de todas essas, desde depressão, a TDAH, a esquizofrenia, né, a transtornos mentais e de quanto ele está conectado com o nosso metabolismo, né. É incrível, né? Assim, na sua prática, então, desde que você começou a atuar com isso, né, com seus pacientes, você está vendo alguma remissão desses transtornos? É engraçado, porque eu estava até agora há pouco comentando com uma pessoa justamente, né, brincando com ela, né, já que alguém com quem eu consigo brincar. Eu digo, olha, eu não trabalho com dieta porque eu escolhi trabalhar com isso porque eu gosto. Fazer dieta é difícil, mudar a alimentação é difícil para todo mundo, né? Agora, eu não conheci nada até agora que funcione tão bem quanto isso. E esse é o único motivo pelo qual eu trabalho com essas intervenções, né? O que eu tenho visto na minha prática nos últimos anos, implementando essas estratégias, não tem paralelo com o que eu vi antes. É muito diferente do que acontecia com os tratamentos convencionais.
Eu sempre faço a ressalva quando eu falo disso, que eu falo assim, que é um cuidado que eu tenho para não parecer que eu estou falando contra os tratamentos convencionais ou que eu sou contra remédio, que de fato não sou. Eu acho que remédio é uma ferramenta e pode ter o seu papel. Agora, é muito conhecido, muito bem documentado o número enorme de situações em que os tratamentos convencionais não funcionam. Isso a gente sabe bem, esses dados existem. Né? É um número muito grande de situações. E o que a gente vê com as terapias metabólicas, a cetogênica é meio que o carro-chefe no sentido de que ela parece ser a mais potente. Ela não é a única, né? Mas ela parece ser a mais potente. Mas o que a gente vê na prática é uma diferença muito grande de eficácia, tanto em porcentagem, quer dizer, em quantos por cento das vezes funciona, quanto em tamanho de efeito. É uma diferença muito grande em relação aos outros tratamentos, pelo menos os tratamentos que eu tenho conhecimento em psiquiatria. Com casos de remissão, que felizmente não são pouco frequentes, é muito frequente doenças psiquiátricas entrarem em remissão com esse tipo de tratamento, ou melhoras muito significativas, mesmo que não remissão, mas grandes melhoras. Eu falo que a gente ainda não tem dados robustos para saber em quantos por cento dos casos a cetogênica ou a terapia metabólica funciona em psiquiatria. Esses dados a gente vai ter com o tempo quando estudos maiores forem feitos, e estão sendo feitos. O que a prática clínica de quem trabalha com isso permite dizer, que é o que eu sempre falo, é assim, esses tratamentos podem não funcionar? Claro que podem, qualquer tratamento pode não funcionar. Mas isso parece ser a exceção, isso não parece ser a regra. Até porque também isso é tudo muito recente ainda, né? E acredito que se a gente às vezes passou 30, 40, 50 anos sabe, destruindo o nosso corpo, né? Principalmente na parte de alimentação, a gente dificilmente vai conseguir curar, né, um problema físico ou até um problema mais mental em poucos meses ou em 2, 3 anos, sabe, de uma prática mais cetogênica, né? Eu acho que isso vai demorar um tempo, né? Depende de cada pessoa, né? Acho legal que você falou que ainda não tem estudos a longo tempo, né? Assim, é interessante, porque assim, né, quando a gente fala especificamente sobre terapia cetogênica, eu sempre falo que o uso da terapia cetogênica em psiquiatria, ele é o uso recente para um tratamento antigo, porque a dieta cetogênica é um tratamento bastante antigo. Ela tem literalmente mais de 100 anos. Mas ela foi um tratamento durante muito tempo para outras condições. Né? No começo era epilepsia, depois diabetes, obesidade, ovários policísticos, hipertensão e outras coisas. Em psiquiatria é um uso mais recente. Então, é um uso recente de um tratamento antigo. O fato de ser um tratamento antigo faz com que a gente tenha um conhecimento bastante grande a respeito da intervenção em si. Porque a cetogênica que a gente usa em psiquiatria é basicamente a mesma que se usa em epilepsia e praticamente todas as outras condições. Então a gente tem um conhecimento muito interessante sobre como a dieta funciona, mecanismo de ação, segurança, efeitos colaterais que podem acontecer e como se maneja isso a gente tem um bom conhecimento. O que a gente ainda não sabe e a gente ainda não tem são pesquisas grandes o suficiente para a gente poder estimar o tamanho de efeito em psiquiatria. Isso ainda falta, é verdade. A gente ainda não tem um corpo de pesquisas grande o suficiente para isso. Felizmente, elas estão sendo feitas e elas vão surgir nos próximos anos. Tem uma produção científica muito grande na área da cetogênica em psiquiatria e a gente vai ter, assim, nos próximos, pelo menos 5 anos, um número de estudos que vai ser muito grande e que vai nos dar muito mais robustez ainda. Então, esses dados, né, de estudos grandes especificamente em psiquiatria, a gente ainda vai ter. A ressalva é de que isso não significa que a gente conhece pouco sobre o tratamento, a gente conhece bastante sobre o tratamento, a gente não conhece muito sobre o uso dele em psiquiatria. Perfeito. Né, esses dias eu estava conversando com um amigo meu aqui em Londres, que ele é doutor em psicologia, né? E eu entendo que são áreas completamente diferentes, mas ele estava me contando um pouco assim, né, do dia dele, do dia a dia dele, né, sobre, né, às vezes como ele trabalha para o sistema público aqui de saúde, da quantidade de pessoas ali com depressão que ele atende. E aí eu até acabei comentando assim por cima sobre, né, sobre a área da psicologia, da psicologia metabólica, né, que é um pouco diferente, mas que eu já também tenho visto um pouco por aí. E aí ele, né, eu disse para ele, será que
seria legal, de repente, falar para essa pessoa, né, às vezes mudar um pouco a alimentação dela, procurar algo mais cetogênico, mais carnívoro. E ele não gostou muito do que eu falei, né? Ele falou que isso não tem nada a ver, como que é algo, né, um problema né, de depressão, ou problemas de TDAH, ou algo do gênero pode estar conectado com o que a gente come, né? Ele falou, não, essas pessoas viveram problemas difíceis na infância. Eu entendo que não é só a comida, né? Eu acredito que existem outros fatores também, mas nesse ponto que eu estou hoje, eu creio que o metabolismo é muito importante nisso, né? Quanto disso seria importante, né? Assim, como que eu posso explicar? Exato. Qual é a importância, né, do metabolismo nessas questões de depressão e de problemas, né, distúrbios mentais? É muito interessante essa tua colocação, Rafael, e mesmo essa história da conversa com esse psicólogo, porque enquanto tu estava contando isso, eu estava lembrando de uma passagem, de alguma entrevista ou algum podcast, eu não vou lembrar, com a Georgia Ida, essa mesma psiquiatra. Eu vou te contar essa história para começar a responder essa pergunta, porque eu acho que ela ilustra muito. Porque perguntaram algo muito parecido para ela, né? A pergunta foi mais ou menos assim, mas os quadros psiquiátricos não são multifatoriais, eles não têm a ver com muitos fatores ao mesmo tempo. Por exemplo, história de vida, traumas ao longo da vida, traumas, eventos traumáticos na infância. Isso não tem interferência na origem dos quadros psiquiátricos? E a resposta dela, que eu achei fantástica, foi a seguinte: primeiro, sim, a gente sabe que tem, né? É verdade, é multifatorial, e ele tem razão quando ele fala que, olha, esses quadros todos têm relação com a história de vida, com traumas, com eventos complicados, tudo é verdade. Mas aí ela contou a história de um paciente que ela estava atendendo para ilustrar. Ela disse, bom, é verdade isso. Por outro lado, tem o fulano, que é alguém que teve uma história de vida complicadíssima e cheia de traumas, eventos traumáticos, e que tem um quadro de depressão crônica. E esse fulano, quando ele começou uma terapia cetogênica, a depressão dele melhorou muito, 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 muito. E entrou em remissão. Mas mais importante do que isso, num dia ele saiu da dieta. Ele comeu alguma coisa fora da dieta e ele saiu de cetose. E no dia seguinte, ele estava muito pior. Bom, a história de vida dele não mudou de um dia para o outro. A maneira como ele se relaciona com os traumas não mudou de um dia para o outro. A circunstância de vida dele não mudou de um dia para o outro. O que mudou foi que ele saiu de cetose. Então, assim, a gente sabe que existem muitos fatores que interferem. Isso é verdade. É verdade também que vários desses fatores interferem por vias metabólicas. Então, por exemplo, traumas repetidos na infância alteram, e às vezes de forma duradoura, o metabolismo cerebral. Esse é um dos mecanismos pelos quais os eventos traumáticos influem. Claro que tem outros, né? Bom, mas quando ela conta essa história, fica muito claro qual é o papel do metabolismo, né? Ele parece ser um papel central, né? Ele é um papel definidor de como as coisas funcionam em termos do nosso cérebro e da nossa mente. Eu sempre falo brincando que, assim, eu, além de psiquiatra, sou psicanalista. Então, eu não vou ser alguém que vou minimizar os fatores psíquicos, os fatores da história pessoal. Pelo contrário, eu entendo que eles são importantes, eu trabalho com eles, eu sigo sendo psicanalista, acredito nisso. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso negar, por exemplo, histórias como essa que ela contou, né, que mostram claramente que, pelo menos para um grande número de pessoas, os fatores metabólicos interferem muito, né? E eles são capazes de gerar ou de piorar quadros psiquiátricos, e felizmente eles são capazes de fazer melhorar de forma muito significativa quadros psiquiátricos também. Isso não vai anular o fato de que fatores sociais, fatores econômicos, fatores de história de vida, fatores genéticos, tudo isso tem importância. O que essas histórias como essa que ela contou, e felizmente são histórias muito frequentes, mostram, é que talvez existam fatores que podem controlar como esses outros fatores se expressam. Então, uma pessoa pode ter uma genética que predispõe a quadros psiquiátricos, ela pode ter uma história de vida conturbada, com vários eventos traumáticos, ela pode ter uma história, uma circunstância de vida complicada, e ainda assim é possível que influir no metabolismo dela possa fazer com que ela tenha melhora na sua qualidade de saúde mental. Não quer dizer que vai anular todo o resto, mas parece que o papel disso é muito grande, né? Perfeito. Não, adorei a colocação né, da Georgia Ida e dos seus comentários também. Perfeito. E na sua visão, assim, como que
essa nova área da psiquiatria metabólica está sendo aceita entre os psiquiatras, né, no caso, entre os seus colegas de trabalho? Muito pouco, né? Assim, muito pouco falado, na verdade, muito pouco conhecido, né? Muito desconhecido ainda. Acontece com uma certa frequência, não é tão pouco frequente de pessoas que chegam até mim e, assim, a maior parte das pessoas já passaram por outros tratamentos, né? Outros psiquiatras. E eu digo, são psiquiatras que fizeram bem os tratamentos que propuseram, né? O problema não foi que o psiquiatra era ruim, é que o tratamento não funcionou, né? Mas as pessoas em geral já passaram por psiquiatras diferentes. E às vezes elas me contam que elas foram pesquisar por conta e chegaram até algum vídeo, algum artigo falando sobre a cetogênica em psiquiatria e perguntaram para os seus psiquiatras. E a resposta que eles recebem, na imensa maioria das vezes, é como essa que tu contou que o psicólogo, teu amigo, te deu. É compreensível quando a pessoa ela não tem esse conhecimento. Diz, isso aqui não funciona, isso não é assim. A alimentação até, claro que a alimentação saudável ajuda, mas isso não vai ser o tratamento para nada. Então, eu vejo que existe um grande desconhecimento ainda, né? Dentro da psiquiatria, um grande desconhecimento. Está mudando, né? Eu acho que está mudando. Algum tempo atrás eu achava que isso ia demorar muito tempo para mudar. Agora eu já não sei. Assim, eu vejo o interesse de algumas pessoas, alguns psiquiatras que entram em contato comigo perguntando coisa que até 2, 3 anos atrás não acontecia e agora tem acontecido com um pouco mais de frequência. Mas ainda são iniciativas individuais. Assim, eu acho que no meio da psiquiatria assim, é muito, muito desconhecido. Como tudo que é desconhecido, ele é meio relegado, é desdenhado, né? Assim, a resposta padrão é isso não funciona, isso é uma bobagem, ou isso não tem embasamento, ou não tem estudos, ou a gente ouve isso muito, né, de colegas médicos e psiquiatras também, né, com certa frequência. Então, assim, eu acho que ainda vai demorar um tempo para que isso seja reconhecido na psiquiatria em geral, assim, ou como um tratamento possível, ou como até em diretrizes oficiais, por exemplo, né? Eu imagino que ainda vai demorar algum tempo. O interesse tem crescido, é interessante, muito na nutrição, por exemplo. Muitos nutricionistas entram em contato querendo conversar, querendo saber, querendo ou fazer alguma live, ou ter alguma conversa, né, ou com alguma dúvida. O pessoal da psicologia também, isso tem acontecido com mais frequência, o que é bem interessante de perceber. Parece existir uma abertura maior dentro da psicologia e da nutrição do que da psiquiatria a isso, né? Eu espero que isso mude com o tempo, né? Entendi. Bom, eu vejo então que está parecido com as outras áreas também, né? Mas para quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez e, né, ainda não sabe muito a diferença, né? Como que você poderia explicar para essa pessoa a diferença entre um tratamento na psiquiatria metabólica e um tratamento da psiquiatria tradicional? Tá, vamos lá. Bom, assim, o tratamento da psiquiatria tradicional, né, entre aspas, né, a psiquiatria, né, que é mais praticada, vamos dizer assim. Pausa rápida nesse vídeo para falar que um dos maiores problemas das pessoas que começam o estilo de vida carnívoro é a falta de conhecimento sobre carnes. Como comprar, como conversar com o açougueiro, quais os melhores cortes, quais as diferenças entre os cortes, entre os nomes, como preparar receitas maravilhosas usando apenas sal e qual tipo de corte é feito para qual tipo de cozimento, é assado, é cozinhado, é na panela de pressão, é na frigideira, é na air fryer, é na churrasqueira. Se a gente compra uma carne fresca, maravilhosa, de alta qualidade e faz ela da maneira errada, ela vai ficar horrível e não vai dar para comer. Então muita gente vive de carne moída e de hambúrguer e ao longo prazo isso não dá certo, as pessoas enjoam. Então por isso eu criei a primeira mentoria do canal Modo Primal, onde eu explico tudo sobre o mundo da carne, além de receitas maravilhosas de todo tipo de carne, de boi, de porco, de carneiro, de frango, de pato, de ovelha. Eu trabalhei com cozinha profissional por muitos anos, eu trabalho com a criação de receitas já há mais de 10 anos e churrasco, carne, sempre foi o meu prato favorito. E aliás, estamos finalizando a primeira turma dessa mentoria agora e foi incrível. Agradeço de coração a todos que participaram, foi uma experiência fantástica. Mas muita gente ficou de fora da turma 1
porque as vagas se esgotaram muito rápida. As vagas são limitadas, porque a gente quer dar o máximo de atenção para cada um de vocês. Então, devido à alta demanda e porque muita gente não conseguiu participar da primeira turma, nós abrimos a turma 2, que vai iniciar no dia 15 de outubro de 2025. Então, se você quiser garantir uma vaga ou saber mais informações sobre essa mentoria, é só clicar no link na descrição desse vídeo que você vai ser encaminhado diretamente para o meu WhatsApp pessoal e eu vou te enviar mais informações sobre essa mentoria. Então agora, bora voltar para o vídeo. Eles se baseiam, via de regra, né, numa combinação de um tratamento farmacológico, né, um ou mais remédios, né, um esquema farmacológico de tratamento, a terapia, né, algum tipo de terapia, e intervenções de estilo de vida como medidas adjuvantes, quer dizer, como coisas que vão complementar a eficácia do tratamento. E aqui pode entrar atividade física, aqui pode entrar uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, mas o carro-chefe, vamos dizer assim, acaba sendo o uso de remédios e algum tipo de terapia. Isso é assim, o que praticamente não varia, né, entre as recomendações. Na psiquiatria metabólica, a terapia não perde a importância, a terapia segue sendo algo importante, né? A diferença básica é como se entende a origem dos quadros psiquiátricos, né? A psiquiatria metabólica ela é uma nova teoria, uma nova hipótese para explicar qual seria a raiz dos quadros psiquiátricos. E aqui tem uma coisa interessante de perceber, que eu brinco sempre, né? A primeira pergunta, e a pergunta mais importante dentro da psiquiatria, é aquela que nunca teve resposta definitiva e continua sem ter, que é a seguinte: qual é a causa dos quadros psiquiátricos? Qual é a causa da depressão? Qual é a causa da ansiedade? Qual é a causa da bipolaridade? Qual é a causa de... A gente não sabe, né? É uma resposta, uma pergunta sem resposta. E continua sem resposta definitiva. A gente tem hipóteses e teorias. A hipótese vigente, que vai embasar o uso dos remédios como ferramenta principal, é uma hipótese de que a origem dos quadros psiquiátricos está num desbalanço, num problema, entre aspas, no funcionamento ou na produção de neurotransmissores, como serotonina, como dopamina, como noradrenalina, por exemplo. E os remédios, via de regra, são substâncias que agem nessas substâncias por si só, neurotransmissores. Eu digo que essa teoria ela tem dois grandes problemas. O primeiro grande problema, é que é uma teoria que nunca se mostrou verdadeira. Ela já foi testada, ela já foi investigada e ela não se mostrou verdadeira. Esse é, obviamente, um grande problema. O outro grande problema é que os tratamentos que agem nesses mecanismos, como a maior parte dos remédios, é ineficaz num número muito grande de situações. Então são tratamentos muito ineficazes. Não quer dizer que eles são desprezíveis, que a gente tem que jogar fora e que eles não funcionam nunca. Não, eles têm o seu papel. Mas eles são, como categoria de tratamento, eles são muito ineficazes. A psiquiatria metabólica, ela tem dois braços, eu falo brincando. Ela tem um braço teórico e um braço prático. O braço teórico é esse, é uma teoria para explicar a origem dos quadros psiquiátricos. E essa teoria, ela se divide em dois tipos de conhecimento. Um conhecimento que é muito antigo e o outro conhecimento que é mais recente. O conhecimento que é muito antigo de décadas, né, de várias décadas, ele diz respeito à íntima relação que existe entre as doenças ditas metabólicas e as doenças psiquiátricas. Então, há muito tempo se sabe, por exemplo, que quem tem diabetes tem muito mais chance de desenvolver quadros psiquiátricos como depressão, ansiedade, bipolaridade e outros. Ou quem tem obesidade, a mesma coisa, ou quem tem doença cardíaca, a mesma coisa, e o contrário também é verdadeiro. Quem tem alguma doença psiquiátrica como depressão, bipolaridade, tem muito mais chance de desenvolver essas doenças ditas metabólicas. Então, essa relação íntima entre essas condições, isso é uma coisa que se sabe há muito tempo. Mas nunca se soube por quê, né? Por que isso acontece, né? A gente sabe o que acontece. Esse é o braço antigo do conhecimento. O braço mais recente, ele tem a ver com métodos de pesquisa mais recentes que permitem investigar o funcionamento cerebral. É muito difícil investigar o funcionamento cerebral. O cérebro é um órgão muito bem protegido, né? Então, ter acesso direto a como o cérebro funciona é um desafio enorme para a pesquisa.
E de algum tempo para cá existem métodos mais modernos que conseguem fazer isso. E o que foi se descobrindo a partir daí é que parece existir um conjunto de alterações do metabolismo cerebral que está presente na imensa maioria dos quadros psiquiátricos, talvez em todos eles com poucas variações. Que são algumas alterações que basicamente, aqui eu posso falar um pouco por cima, depois a gente pode aprofundar um pouco se quiser, que são a resistência insulínica cerebral, a neuroinflamação, né, a inflamação a nível cerebral, o estresse oxidativo, a disfunção mitocondrial. São um conjunto, existem outros, mas esses são os principais. São alterações do metabolismo cerebral, por isso a gente chama de psiquiatria metabólica. Né? Esse termo foi inventado por uma psiquiatra americana, algum tempo atrás, para dar conta disso. Né? Então, isso é uma teoria que sugere que essas alterações parecem estar mais na raiz dos quadros psiquiátricos do que as alterações de neurotransmissores, que também acontecem, mas parecem ser uma consequência muito mais do que a causa. E daí vem o braço prático, que é intervenções terapêuticas ou tratamentos que têm como objetivo agir nesses mecanismos que estão alterados. E não tem um só. Né? Alguns tratamentos que a gente já usava são tratamentos metabólicos. Por exemplo, atividade física muda o metabolismo do organismo inteiro, melhora o metabolismo cerebral. Né? Mas aí é onde as intervenções alimentares vão entrar com destaque. Porque as intervenções alimentares parecem ter um poder de modular o metabolismo cerebral muito superior a outras intervenções, como a própria atividade física. Né? Então, por isso a gente fala muito de alimentação, né? por esses motivos. Né? Então, a psiquiatria metabólica ela é um entendimento de quais seriam os mecanismos que estão na raiz dos quadros psiquiátricos e, a partir daí, intervenções que têm como objetivo agir nesses mecanismos para provocar uma melhora maior, mais significativa e mais ampla do que os tratamentos convencionais. Maravilha. Outro dia eu recebi uma pergunta aqui no canal mesmo. Alguém escreveu uma mensagem dizendo: meu filho tem TDAH e ele está tomando Ritalina já há algum tempo e eu agora descobri sobre a carnívora cetogênica. Você acha que se eu colocar ele na carnívora eu posso tirar a Ritalina dele? Não respondi, mas qual que seria a sua visão, né, nessa parte, né, de às vezes pacientes que estão tomando medicamento e querem sair do medicamento, né? É muito interessante isso, porque assim, eu sempre falo, né, e penso que assim, a vontade de poder ficar bem sem medicamentos, eu acho que é uma vontade legítima que todo mundo tem o direito de ter. Né? Se isso vai ser possível ou não, claro que isso vai depender de vários fatores, né? Mas essa vontade eu acho uma vontade assim, desejável, inclusive, que se tenha. Né? E aí, assim, que tipo de intervenção pode tornar isso possível? Existe muita variação, né? Assim, vários fatores vão interferir nisso. Né? Então, né, quando alguém perguntou, olha, cetogênica e carnívora, são duas possibilidades de intervenção metabólicas, que não são as únicas, né? E que não necessariamente podem ser as mais indicadas e nem as melhores para o caso dessa pessoa em questão. Né? Depende de alguns fatores que a gente conhece e algumas coisas que a gente não conhece. Bom, quando a gente fala, por exemplo, de criança, né, ela perguntou do filho, né, imagino que seja criança ou adolescente. Né, é muito interessante tentar entender qual é o tipo de alimentação, por exemplo, que aquela criança ou adolescente tem. Às vezes, por exemplo, se existe uma alimentação que é rica em alimentos processados, industrializados, com aditivos, com corantes, por exemplo, às vezes limpar, entre aspas, a dieta desses alimentos processados já é um ótimo passo e já pode provocar uma melhora enorme em um grande número de pessoas. E no TDAH isso acontece, né? E não é pouco frequente que isso aconteça. Então isso poderia ser um primeiro passo, né? Longe de ser uma dieta carnívora ou ser uma dieta cetogênica. Né? Depois, eliminar alguns elementos da dieta que por si só podem ser fatores que provocam ou eventualmente pioram o sintoma. Né? Por exemplo, o glúten. Né? O glúten é um capítulo assim, muito interessante da nutrição, da medicina. É um daqueles capítulos que tem profissionais de saúde que falam que é um horror e ninguém deveria comer, e outros que falam que não tem nenhum problema, todo mundo poderia comer. E talvez a resposta esteja entre um e outro, né? Mas assim, com simplicidade, o que a gente sabe? A gente sabe que
existe um número de pessoas que tem uma sensibilidade grande ao glúten, e para essas pessoas o glúten é um alimento que pode provocar problemas, entre eles problemas de saúde mental, né? Não só, mas também. E essas pessoas, se eliminarem o glúten da sua alimentação, vão ter melhoras, né? Que às vezes são melhoras leves e às vezes são melhoras muito, muito importantes e muito interessantes, né? Então, fazer um teste, por exemplo, ficando sem glúten na alimentação. Bom, glúten não é um alimento essencial. Tirar o glúten não tem nenhum prejuízo, não tem nenhum risco. Então, todo mundo poderia fazer isso, né, sem problema nenhum. Então, são camadas de intervenção. Eu dei aqui 2 exemplos, mas são camadas de intervenção que a gente pode fazer para tentar descobrir quais intervenções vão ser necessárias para cada pessoa para poder melhorar e, como consequência, ficar sem o remédio. O TDAH é um dos exemplos, e poderia para qualquer quadro, né? A gente poderia estar falando em depressão, poderia estar falando em bipolaridade, poderia estar falando em toque, poderia estar falando em, sei lá, esquizofrenia, poderia estar falando em várias outras situações, ansiedade, enfim. Sempre que uma pessoa me procura, eu sempre digo isso: olha, a vontade de ficar bem sem remédios eu acho uma vontade legítima, todo mundo pode ter. As 2 perguntas que a gente vai precisar tentar responder ao longo do tratamento primeiro, se vai ser possível para aquela pessoa, né, em questão, e segundo, quais são as intervenções que vão tornar isso possível. E aí é onde estão as variações individuais, né? Infelizmente, hoje em dia, muita gente prefere tomar um remédio do que mexer na dieta, né, por exemplo. Assim, é de fato muito mais fácil tomar um remédio do que precisar mudar a alimentação, mudar o estilo de vida, deixar de comer alimentos que são hiperpalatáveis ou que eventualmente são viciantes, como vários alimentos são, de fato. É muito difícil fazer isso, né? Eu sempre brinco assim que se uma pessoa botar meu nome no YouTube, no Spotify, no Instagram, vai ter lá lives, podcasts, entrevistas. Eu vou estar falando sobre intervenção alimentar, low carb, cetogênica. Eu falo entusiasmado sobre isso, eu pratico isso. Mas ninguém vai pegar um recorte meu dizendo que é fácil fazer isso, né? A gente sabe que não é, né? Mudar a alimentação é difícil para todo mundo. Qualquer mudança que seja vai ser difícil, e essas não são diferentes, né? É muito mais fácil, de fato, tomar um remédio do que mudar a alimentação. Mas eu também sempre falo, e até esses dias eu fiz uma postagem sobre isso, até uma frase, de certa forma, meio provocativa, assim, né? Dizendo que se os remédios funcionassem maravilhosamente bem, eu não estaria aqui falando sobre dieta para a saúde mental. Eu não precisaria estar aqui falando sobre isso, eu estaria prescrevendo os mesmos remédios, né? De novo, os remédios têm o seu papel, não sou contra eles, mas qualquer pessoa que trabalha com saúde, saúde mental especificamente, mas com saúde, vê um número enorme de pessoas que seguem os tratamentos, tomam os remédios de forma correta, fazem terapia e não melhora, isso acontece. A gente precisa ter outras ferramentas para oferecer. Elas não vão ser necessariamente ferramentas mais fáceis, infelizmente. Mas se elas forem mais eficazes, talvez valha a pena o sacrifício, né, o esforço de fazer a dieta, né? Realmente, nossa, disse tudo. Já nem precisa dizer mais nada. Quem sabe, né? Acho que o nosso objetivo com esse podcast aqui, aos poucos, é ir conscientizando mais as pessoas, né? Mas eu gostei do ponto que você falou do glúten, né? Porque acho que, né, vou voltar para esse livro desse americano neurologista que por décadas ele ficou estudando, né, a relação dos carboidratos, né, com os problemas mentais, né, os problemas do cérebro no geral. Ele fala também do Alzheimer, né, da demência. E ele demoniza muito o glúten, né? Apesar de ele falar mal de todos os carboidratos em geral, no caso de açúcar, grãos industrializados, mas ele fala muito do glúten, segundo ele, de quanto isso pode danificar o nosso cérebro, né, ao longo do tempo. E na sua já experiência, qual que é a importância da gordura, principalmente a gordura saturada vinda da carne, para o cérebro? É uma pergunta polêmica, né? Essa é uma pergunta importante e polêmica, né? Assim, eu considero que, e eu falo isso às vezes, que uma das principais recomendações, quando começaram a surgir as diretrizes populacionais sobre como as pessoas deveriam se alimentar, na década de 80 nos Estados Unidos, uma das principais recomendações era limitar a quantidade de gordura da alimentação, especialmente a gordura saturada, colesterol. E existem pesquisas ao longo do tempo que mostram que as pessoas de fato implementaram essas mudanças que foram sugeridas.
Eu considero que essa foi uma orientação trágica, do ponto de vista de saúde em geral, do ponto de vista de saúde mental também, saúde cerebral também. As gorduras são elementos essenciais para o nosso corpo, isso não é uma questão de opinião, existem ácidos graxos essenciais, a gente precisa de gordura, gorduras que o nosso corpo não produz, a gente precisa obrigatoriamente virem da alimentação. As gorduras naturais dos alimentos são elementos que fizeram parte da nossa alimentação como espécie desde o começo por milênios. É muito difícil imaginar que um alimento que nos acompanhou na nossa evolução como espécie desde o começo possa fazer mal de alguma forma. Não tem muito sentido evolutivo isso, né? A gordura da carne, a gordura das vísceras, as gorduras animais são gorduras que fizeram parte da nossa alimentação desde sempre, né? Saturada, monoinsaturada, porque tem uma combinação, né? As pessoas às vezes acham que gordura da carne é só gordura saturada, como se fosse 100% gordura saturada, é longe disso, né? Muito longe disso, na verdade. Então, assim, eu considero primeiro que gorduras naturais dos alimentos são gorduras saudáveis e necessárias para o nosso funcionamento. Eu acho importante dizer isso dessa forma. Eu tento evitar ser categórico por alguns motivos. O primeiro deles é que às vezes a gente não sabe das coisas, né? Muitas vezes, né? A ciência vai mudando, né? A ciência descobre novas coisas. Então, assim, ser categórico é muito perigoso. Mas eu acho que nesse ponto vale a pena falar nesses termos, porque as pessoas estão comendo muito pouca gordura em geral. E as pessoas estão cada vez mais doentes. Eu não estou querendo sugerir que essa é a única causa, que comer pouca gordura é a causa do aumento de doenças crônicas, não é isso. Mas eu acho que faz parte de uma série de orientações que as pessoas estão seguindo e que são danosas. O nosso cérebro, ele é formado, 60% da matéria sólida do cérebro é gordura. O cérebro é um órgão gorduroso. A gordura é um elemento fundamental para a estrutura do cérebro e para o funcionamento, não só para a estrutura. Com pouca gordura, o cérebro funciona mal, funciona pior. O colesterol é uma molécula tão importante que o cérebro fabrica o seu próprio colesterol. Além disso, as pesquisas bem feitas, epidemiológicas, que investigam se o consumo de gorduras naturais aumenta a incidência de doenças, sugerem de forma muito clara que isso não acontece. Tudo isso somado, eu acho que pode nos fazer dizer que as gorduras naturais dos alimentos são elementos importantes na nossa dieta. Elas são desejáveis, elas devem estar presentes. Não quer dizer que quanto mais gordura melhor e que todo mundo deveria tirar a gordura da carne e comer pura. Obviamente não é assim. A gente nunca comeu assim e nem deve passar a comer assim. Mas limitar de propósito a quantidade de gorduras dos alimentos eu acho uma orientação ruim, assim, trágica. Eu acho que isso é parte do que está nos fazendo adoecer cada vez mais. É parte. Não é a única coisa, obviamente, mas é parte, né? Isso é diferente de dizer que quanto mais gordura melhor. E isso é diferente de dizer que qualquer gordura é igual, né? Eu acho, sim, existem formas de classificar gorduras, saturada, monoinsaturada, poliinsaturada, cadeia curta, cadeia média, cadeia longa e outras formas, né? Nas minhas consultas, eu encontrei uma forma mais simples. Não acho que é simplista porque eu acho que ela é verdadeira, mas ela é simples. De dizer que é da seguinte forma: as gorduras que nos fazem bem, que a gente não precisa evitar de propósito, são as gorduras que existem, entre aspas. E as gorduras que não existem, essas é bom que a gente tente evitar, né? Então, por exemplo, se eu pegar um pedaço de carne, tem gordura na carne, essa gordura existe, né? Ela está ali, né? Se eu pegar, peixe, frango, carne de porco, essa gordura existe. Se eu pegar um monte de azeitona na minha mão e espremer, sai um óleo dali. Então, essa é uma gordura que existe. O azeite de oliva é uma gordura que existe, né? A banha de porco para fritar alimentos é uma gordura que existe, né? Se eu pegar um monte de semente de girassol na minha mão e apertar, não sai nada dali, né? Ou soja, então, óleo de soja, óleo de girassol, óleo de milho, essas são gorduras que não existem, né? Elas são fabricadas em processos químicos super complexos, e complexos no sentido da complexidade do processo e de quão não saudável isso é, né?
Então, essas são as gorduras que não existem. Essas gorduras é interessante que a gente evite, né? Então, eu prefiro separar esses dois tipos. Eu sei que não é nada científico isso, mas acho que como orientação fica fácil de entender e eu acho que corresponde muito à realidade. Então, assim, resumindo, eu diria que limitar de propósito a quantidade de gordura, não vejo, assim, acho que é contraproducente, acho que não é que não seja bom, eu acho que é ruim. Acho que a gente tem que não ter medo das gorduras naturais dos alimentos. Acho que a gente tem que tentar evitar as gorduras que não existem e acho que a gente não precisa aumentar de propósito a quantidade de gordura da alimentação. Comer as gorduras naturais dos alimentos me parece uma ótima recomendação em relação a isso. Perfeito. Concordo plenamente, doutor. E em relação então ao açúcar, né, o consumo em excesso, ou não, né? Às vezes tem gente que não come em excesso, porém, não sei, eu acredito que ainda assim é danoso, né? A gente sabe que é danoso para o sangue, para os órgãos, para a pele, para muitas coisas do nosso corpo, mas e para o cérebro? Né? O quão danoso o açúcar é para o nosso cérebro? Provavelmente tanto quanto para o resto do corpo, né? Nesse sentido, o cérebro faz parte do corpo, né? O açúcar é um tema assim, interessante na nutrição, porque ele suscita assim, até paixões, né? Tem pessoas que defendem o açúcar com unhas e dentes, tem pessoas que dizem que qualquer quantidade de açúcar é ruim e todo mundo deveria evitar qualquer quantidade de açúcar, enfim, e várias outras opiniões no meio entre as duas, né? E aí eu acho que a gente precisa tentar entender, assim, tentar o máximo possível se afastar das opiniões e tentar entender aquilo que a gente sabe de fato, né? Bom, a gente sabe que o açúcar é um alimento potencialmente danoso. A gente sabe que o açúcar tem uma quantidade artificial de elementos que são naturais, mas que não naquela quantidade, né? Então, o açúcar é uma combinação de moléculas de glicose com moléculas de frutose. A glicose, obviamente, existe em abundância na natureza, né, em vários alimentos, e a frutose existe basicamente nas frutas, né? Agora, as frutas têm uma certa quantidade de frutose, que não é grande, ou não deveria ser grande, e é envolta em vários outros elementos, como fibras, como água, né, como uma série de outras coisas. Vitaminas, minerais, enfim. O que não acontece no açúcar. O açúcar concentra uma quantidade enorme de frutose, e a frutose especificamente, por que eu estou falando da frutose? Porque a glicose é um elemento que existe, né, normalmente e que o corpo todo lida com a glicose, né? As células do corpo, em geral, metabolizam glicose, usam glicose. Então eu sou capaz de comer uma quantidade maior de glicose e se eu estiver metabolicamente saudável, meu corpo dá conta disso. Agora a frutose ela é basicamente toda metabolizada no fígado. O fígado é o órgão que é capaz de fazer isso. E existe uma certa capacidade do fígado metabolizar a glicose. E ela não é uma capacidade muito grande em geral. Se eu excedo essa capacidade, eu começo a causar problemas. Problemas metabólicos, problemas de esteatose hepática, problemas de resistência insulínica e a partir daí uma série de problemas crônicos de saúde. Isso a gente sabe. Outra coisa que a gente sabe, o açúcar ele é um elemento altamente viciante. Assim, eu falo que essa é uma polêmica da nutrição que nem deveria existir, porque é só olhar ao redor e todo mundo conhece pessoas que são viciadas em açúcar. Isso é muito frequente, né? Ele é um elemento viciante. Isso não quer dizer que todo mundo fica viciado em açúcar. Nenhuma substância viciante é assim, né? As pessoas às vezes confundem, isso é um parênteses importante de fazer. Porque às vezes as pessoas argumentam dizendo, olha, muita gente não consome açúcar com moderação e não se vicia. Então o açúcar não é viciante. Olha, muita gente consome cocaína só no final de semana. Isso de fato acontece. O crack só no final de semana. E eu não vou dizer que o crack não é viciante por causa disso, né? Então esse não é um argumento válido. O número de pessoas que têm vício em açúcar é muito grande, né? O que eu vejo na minha prática, eu sei que eu tenho uma amostra viciada, no sentido de que as pessoas que chegam até mim é porque tiveram problemas, né? Não só causado por isso, mas também. Agora, é muito frequente, né, as pessoas desenvolverem uma relação de vício com açúcar. E para essas pessoas, uma pequena quantidade de açúcar vai ser muito danoso. Não tanto porque aquela pequena quantidade de açúcar vai trazer um problema, porque ela vai desencadear que a pessoa perca o controle em relação ao consumo, que ela passa a comer quantidades enormes daquilo, de outras coisas, e alimentos processados, enfim, aí ela entra num ciclo de alimentação que potencialmente vai adoecer. Daria para dizer outras coisas em relação ao açúcar, né? Como problemas que o açúcar causa também. Um deles que vale a pena dizer é
é um problema de estresse oxidativo, né? Porque o estresse oxidativo é uma alteração metabólica, uma disfunção metabólica que está muito presente nas doenças crônicas, e na psiquiatria isso é muito... a gente sabe que isso acontece de forma muito importante, né? Muito resumidamente, o estresse oxidativo ele diz respeito ao desbalanço entre a produção de antioxidantes, que são substâncias que o organismo naturalmente produz, né? A gente tem uma produção de antioxidantes, a gente não precisa se alimentar de alimentos com antioxidantes, né? Não quer dizer que são ruins, mas a gente não tem essa necessidade. E, ao mesmo tempo, produção de elementos que são radicais livres. E isso tem um equilíbrio entre eles, né? O estresse oxidativo é quando começa a ter um excesso de radicais livres e uma quantidade pequena de antioxidantes. Isso vai causando um acúmulo de radicais livres, que são substâncias danosas, agredem as células, agredem o DNA das células, enfim, uma série de problemas. O consumo de açúcar é um dos fatores que leva a estresse oxidativo, inflamação e outras coisas que estão relacionadas a isso. O que a gente pode dizer da prática, né? Que existe uma variação individual muito grande. Então, assim, de fato, existem pessoas que são capazes de comer uma quantidade de açúcar todos os dias, não muito grande, mas que não desenvolvem uma relação de vício, quer dizer, são capazes de comer um pouquinho e parar de comer. Aquela pessoa que come dois quadradinhos de chocolate, guarda a barra e não come mais, tá bom, ela não tem um vício em açúcar. E ela não vai desenvolver problemas em relação a isso, vai ter um metabolismo saudável. Para essa pessoa, essa quantidade de açúcar com essa frequência, tá bem, né? Ninguém deveria dizer para ela, olha, o açúcar é um veneno, tu deveria parar de comer. Não, para ela tá bem. Outras pessoas não vão ter essa mesma condição, essa mesma prerrogativa, né? Ou vão desenvolver um vício, ou vão ter problemas metabólicos e o açúcar vai atrapalhar mesmo em pequena quantidade. E aí sim, essas pessoas deveriam evitar e deveriam parar de comer açúcar. É uma variação individual muito grande. O açúcar como elemento, ele é um elemento artificial, ele é um elemento que quase não existe na natureza, muito pouco, e que na quantidade que a gente está acostumado a comer é um dos grandes indutores das doenças crônicas que a gente tem. Não, eu entendo completamente, porque eu sofri 30 anos aí quase de vício por açúcar, né? E compulsão alimentar, mas acho que ainda maior o vício por açúcar. E mesmo depois de 6 meses agora de carnívora / cetogênica, eu ainda tenho medo, né, desse vício, porque eu sei que é um monstro adormecido que está dentro de mim e que se eu alimento ele, né, por algum motivo eu desejei sair da dieta hoje, né, por algum evento muito especial, não vale a pena alimentar esse monstro porque ele acorda e o vício volta, sabe, mesmo depois de 6 meses. Então é complicado, eu entendo. E às vezes a minha esposa, por exemplo, ela é esse caso que você falou, ela come raramente ali um pedacinho, um quadradinho, né, daquela barra de chocolate, e basta, ela não tem vontade. Eu não consigo, para mim é impossível, né? Então eu entendo que realmente, acho até pior do que às vezes o consumo de cocaína, sabe? O açúcar às vezes é ainda pior, na minha opinião. Não, tem algumas coisas que eu acho que são piores, assim, né? A intensidade do vício em açúcar, a gente não sabe exatamente qual é e mensurar isso, mas assim, realmente muito intenso, né? Isso acontece. A outra coisa que dificulta muito, né, vale para açúcar e vale para alimentos processados em geral, que também são, né, muito viciantes, é que todo mundo tem que comer, né? Ao contrário da cocaína, que eu não preciso, né, não tem uma ocasião que eu sou obrigado a estar e a cocaína poderia estar ali, né? Agora, comer não, todo mundo come, né? Então, são sempre escolhas que estão sendo que ser feitas diariamente. O que eu vou comer, qual vai ser a minha alimentação agora, qual vai ser o meu almoço, qual vai ser o meu lanche da tarde, sei lá, né? Então, eu acho que esse é o elemento que dificulta muito, né? Como todo vício, como tu disse, assim, ele adormece, mas ele não vai embora, né? Se 6 meses depois tu resolver acordar esse vício, ele vai estar ali prontinho para voltar, muito provavelmente, né? E volta com força e às vezes é difícil de segurar, isso, né? Isso é assim, né? E quem tem essa relação, eu acho que isso é uma coisa, assim, eu acho que isso é um dos grandes problemas da nutrição, tentar generalizar recomendações sem se dar conta de que existem características individuais, como essa, por exemplo, né? Não quero dizer que a nutrição não leva em conta características individuais, claro que leva, mas se eu faço um plano alimentar que inclui a moderação, e esse é o meu plano alimentar que eu faço para todo mundo, eu estou ignorando que existe uma parcela de pessoas que vão me procurar
que tem uma relação de vício com as comidas. E na relação de vício, a moderação ela não é possível, ela não existe. Na relação de vício é ou abstinência ou descontrole. Essas são as duas possibilidades. E se eu sugiro para essa pessoa que ela pratique a moderação, ela vai falhar. Né? Ou melhor, ela não vai conseguir, não é falha dela, aquilo não é possível. Então, assim, para alguém como a tua esposa, por exemplo, um plano alimentar que incluísse um quadradinho de chocolate de sobremesa todos os dias, está ótimo. Né? Tá bem, provavelmente funcionaria bem, não teria nenhum problema. Né? Tá adequado. Bom, se esse mesmo plano alimentar for feito para ti, ele não vai funcionar. Exatamente. É por isso que a carnívora realmente me salvou em todos os sentidos. E não sei, é um caminho sem volta para mim, porque eu nunca senti o que eu sinto hoje. Né? E eu já pratico dietas há mais de 20 anos, né? Por sofrer com compulsão alimentar, então já testei de tudo. É por isso que eu assino embaixo da carnívora, por experiência própria mesmo, assim, porque eu nunca senti nada com efeitos de saciedade, com o fato de simplesmente ter controle. Quando eu vou agora eu fui sábado numa festa de aniversário que estava cheio de docinho e salgadinho e lanchinho, e eu não tive vontade nenhuma, né? Só tive vontade pelo queijo ali, os frios, né? Salame, essas coisas que estavam ali. Mas já que eu já estava já em jejum por algumas horas, eu quis aproveitar já. Às vezes aproveito um evento desse para já emendar um jejum mais longo. Acabei batendo 28 horas. E ela ainda falou, nossa, como é que você conseguiu ir para uma festa de aniversário? Eu não comer nada. Eu falei, poxa, mas eu nem deu vontade, né? Depois de 6 meses na carnívora, o meu corpo ele quer uma carne. Se tivesse uma carne suculenta ali, com certeza eu não teria aguentado. Mas como só tinha lanchinho, parece que isso não é comida mais, né? Sabe, eu vi o pessoal se empanturrando ali, aqueles negócios ali, sabe, pegando um monte. É muito engraçado, né? Quando você está do lado de cá e você começa a observar, né? Sem julgamentos, né? Não falo nada. Hoje eu não falo mais nada. Mas é impressionante, né? Não é uma questão de julgamento, né? Mas é uma questão de a gente olhar e às vezes entender que existiria um caminho diferente. Né? Não é julgar a atitude da pessoa. Isso a gente não faz, nem deveria fazer. A gente não tem, enfim, não tem elementos para fazer isso. Né? Agora, às vezes a gente olha e fica claro, pela nossa experiência, que existiria um caminho diferente, né? Que poderia ser. Isso que tu contou em relação à festa de aniversário é uma coisa que eu falo com frequência para os pacientes, principalmente quem está começando. Né? Porque quando a pessoa está começando, ela está vindo daquele paradigma de descontrole. Né? E eu digo que esse tipo de intervenção, como cetogênica, ele é capaz de inverter a relação que se existe com a comida. Normalmente a pessoa chega com uma sensação, porque foi assim sempre, de que ela é controlada pela comida. Se a gente pegar esse mesmo exemplo, né, a pessoa que foi para a festa, ela pensou que ela não deveria comer doce, ela olhou para aquela mesa e ela comeu, ela não resistiu. Né? A comida controlou ela. Isso acontece com muita frequência. Quando a gente faz uma intervenção alimentar desse tipo, com o tempo, né, se a intervenção é bem feita e tem tempo suficiente, essa relação com muita frequência se inverte. E acaba acontecendo isso. Eu olho, ou não me dá vontade, ou até me dá uma certa vontade, mas a força que eu preciso fazer para não comer é pequena, é pequenininha. Né? Não é um sofrimento não comer aquilo. É uma escolha tranquila, entre aspas. Né? E isso acontece quando a gente muda o nosso metabolismo a ponto de proporcionar uma mudança dessas. Né? E a cetogênica carnívora, eu não conheço nada tão potente para fazer isso quanto essas intervenções. Exato. Realmente eu fiquei surpreso, que para mim foi algo tão natural, porque eu acho que ao longo desses 6 meses eu já tive outras experiências na qual eu resisti, né? Mas aí acho que, né, nesse sábado agora mesmo foi tão natural, né, que eu nem notei. E daí a minha esposa que falou depois, né? Como é que você conseguiu resistir? Eu pensei, nossa, resistiu o quê? Não sei, foi algo tão natural. Meu olho só bateu assim, eu falei, nossa, parece um monte de, sei lá, como que eu posso dizer? Não sei nem explicar. Aquilo, é como se o meu cérebro já identificasse aquilo ali como aquilo não é comida, aquilo é um monte de produto industrializado, porque era, né, praticamente, né, eram lanchinhos comprados do supermercado, né, não desmerecendo nada do aniversário, era mais como o meu cérebro estava interpretando, tipo, isso não é comida, né, e
realmente ele só ficou interessado na parte do queijo, na parte dos frios. Só que, de novo, como eu já estava num jejum longo, porque a festa era numa outra cidade, eu tive que viajar e tudo mais, eu não quis quebrar o jejum só com queijo e só com os frios ali, então eu fiquei no jejum longo, depois cortou o bolo, fora a cerveja, refrigerante, né? E assim, às vezes vai ficando automático, né? A gente que já tá há um tempo, eu ainda estou no começo, 6 meses, mas eu já percebo, né, essa maturidade, né, emocional e coisa que quando a gente fala de uma pessoa que tem compulsão alimentar, maturidade para esse tipo de coisa não existe, né? Então a carnívora ela transforma, né? Eu falo cetogênica porque de vez em quando eu ainda, né, saio um pouco como uma fruta vermelha, né, algo do tipo assim, mas 90% que eu como é carnívoro. Então, isso, sabe, transformou minha vida, minha mente, minha alma, meu espírito, tudo, em todas as dimensões da vida. Então, é por isso que eu não consigo parar de falar disso. Não, é fantástico, assim, essas são histórias que realmente elas são muito ilustrativas e elas inspiram, né? Porque assim, a gente consegue entender que existe um caminho diferente, né? A pessoa que tem, por exemplo, a compulsão alimentar, eu sempre penso que às vezes a gente individualiza o problema, né? A gente fala em força de vontade, a gente fala em disciplina, a gente fala em coisas desse tipo, né? E não é assim. Quando o metabolismo está nesse funcionando desse jeito, a pessoa ela não tem as condições de suplantar isso, né? Não é uma questão de fazer força, né? Às vezes eu comparo para as pessoas quando elas dizem isso. É frequente a pessoa chegar e dizer: ah, mas eu não tenho disciplina, eu não tenho força psíquica porque todo mundo consegue, eu não consigo, eu tentei. Eu digo: olha, 99% das vezes não é o caso. É mais ou menos como eu pegar alguém que tem uma fratura na tíbia e pedir para ela correr uma meia maratona. E se ela não conseguir, eu vou dizer para ela que ela não tem força de vontade suficiente, que ela não se esforçou e que ela deveria botar mais energia e mais mentalidade, ela conseguiria. Ela não consegue, ela tem uma perna quebrada. A pessoa que tem resistência insulínica, que tem obesidade, que tem compulsão alimentar, ela está nesse ponto. Se ela tentar se esforçar para conseguir suplantar isso, ela não vai conseguir. Infelizmente, essas pessoas ouvem que precisam fazer isso e fazem inúmeras tentativas de fazer isso, tantas tentativas e frustrações que elas vão desenvolvendo um conceito sobre elas mesmas de que isso passa a ser quem elas são. A pessoa chega dizendo: eu sou assim, eu sou fraca, eu não tenho disciplina, eu não tenho força de vontade. E aí parte do trabalho é ajudar a pessoa a perceber que se ela criar as condições, e aí grande parte disso é a intervenção metabólica, se ela criar as condições propícias, ela pode passar a ser alguém que sim tem capacidade de fazer isso. Ela só não vai conseguir se ela estiver tentando dar soco em ponta de faca. É como alguém com a perna quebrada que, em vez de tratar a fratura, vai tentar correr todos os dias. Hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou tentar de novo. Não vai conseguir de novo, né? Se ela passar 6 meses tentando sem conseguir, ela vai dizer: bom, correr não é para mim. Não, peraí, se tu tratar a fratura, pode ser que seja para ti. É mais ou menos a mesma coisa, né? Perfeito. É como se realmente, né, fosse a mente consciente dela quer fazer aquilo ali, mas só que na hora não é ela ali. É como se fosse uma outra pessoa dentro dela mesmo que está tomando a decisão de comer. E aí depois que se comeu ali, já deu aquele pico de destruir mesmo ali, aí que parece que acho que a mente consciente volta ali dizendo: poxa, não deveria ter feito isso, né? Porque aí já bate o arrependimento. Mas é incrível, porque eu me encaixo nesse perfil que você falou, né? Por muito tempo eu lutei contra amigo mesmo, né? Com várias dietas e várias tentativas, e a ponto de se aceitar mesmo, falar: poxa, realmente não tem jeito, né? E eu, mesmo me achando, às vezes, uma pessoa que é disciplinada para outras coisas, sabe? Para trabalho, para estudo, para exercício físico, mas para alimentação, por algum motivo, não dá. É o meu ponto fraco. Vou ter que me aceitar assim, fazer o quê? Né? Todo mundo tem um vício na vida. E aí eu cheguei a me sabotar várias vezes com esse mesmo pensamento que você acabou de falar, porque me faltava a ferramenta certa, né? Exato. O que você falou me identifica perfeitamente. O meu passado, né? Não mais. Doutor, na sua experiência, né, com a carnívora, com a cetogênica, o que mudou na sua vida, né? Você falou um pouquinho no começo, mas você podia ressaltar de novo para quem, né, não entendeu ainda?
Na minha vida profissional ou na minha vida pessoal na sua ou no vida geral? pessoal, na sua vida pessoal mesmo, né, sobre saúde, sobre, né? Na minha vida pessoal mudou muita coisa, né? Nessa época, é uma história interessante, assim, porque eu moro em Floripa, mas eu sou de Porto Alegre, morei, né, em Porto Alegre até 15 anos atrás, quando eu vim para cá. E logo antes de eu vir para cá, alguns anos antes, durante 2 anos da minha vida, eu fiz um acompanhamento nutricional em Porto Alegre. Eu sempre digo, é uma nutricionista muito competente, super querida, assim, alguém competente e querida. E eu ia uma vez por semana ou uma vez a cada 2 semanas no consultório dela. Seguia todas as orientações que ela me dava, fazia atividade física 4 vezes por semana, eu nadava 2 vezes, jogava futebol outras 2 vezes. E eu saí de 87 quilos até 80 quilos. Assim, com todo o esforço que eu fazia, e eu seguia tudo que ela dizia. Eu sabia quanto de fibra tinha naquilo que eu comia, quanto de caloria tinha naquilo que eu comia, eu olhava o rótulo de tudo, eu olhava para fibra, olhava para caloria, olhava para fibra, caloria, gordura, enfim. De 80 para 87. Aí eu vim para Florianópolis, né, acabei conhecendo minha esposa aqui, relaxei um pouco na alimentação e tal. Devo ter subido para 82, 83 quilos e fiquei mais ou menos nisso, né, comendo uma comida tradicional, sei lá. E nessa época que a gente conheceu a dieta low carb, eu estava machucado, eu estava sem fazer atividade física. Eu corria, eu gostava de correr nessa época, corria bastante, eu estava sem correr. Eu estava machucado na perna, zero. E eu estava por volta de 82 quilos, mais ou menos, 83 talvez. E comecei a fazer a dieta low carb e em poucos meses, eu não vou saber dizer quantos meses, mas talvez 3, 4 meses, eu cheguei em 73 quilos, sem atividade física, com uma facilidade inacreditável. Foi muito surpreendente. E tem uma coisa que eu estava me dando conta até agora, conversando, antes de a gente entrar, conversando com uma pessoa, eu nunca tive nenhuma predisposição e nunca tive nada em relação à saúde mental, assim, nenhum problema em relação à saúde mental. Mas eu tinha ao longo da minha vida pequenos momentos, que às vezes era 1 hora, 2 horas num dia, eventualmente, assim, em que é como se batesse uma certa tristeza, assim, né? Sem ter acontecido nada, né? Sem ter nada desencadeou, era uma coisa que acontecia. Não era nada que me atrapalhava muito, não era nada que interferia muito na minha vida, e eu meio que fui entendendo que eu deveria lidar com aquilo, enfim, tá, tolerava, esperava passar, passava, não tinha grandes problemas, assim. Quando eu comecei a fazer dieta low carb, isso parou de acontecer. Eu achava que era o meu jeito, eu achava que eu era daquele jeito. E, bom, meu jeito não mudou, né? Não era, né? Tinha alguma coisa que foi... Hoje eu entendo que eu tinha um quadro de resistência insulínica, que na época eu não sabia que eu tinha, e que a intervenção alimentar reverteu o meu quadro de resistência insulínica, melhorei o meu peso, melhorei a composição corporal, e melhorei também o funcionamento cerebral, que não era algo que me incomodava muito, por sorte, mas que também melhorou. Então melhorou bastante a minha vida quando eu comecei a aplicar a dieta low carb, né? A dieta low carb é a minha dieta desde 2014. Né? Basicamente o que eu sigo é uma alimentação low carb, eventualmente alguns períodos de cetogênica, mas assim, na imensa maior parte do tempo, né, quase 100% do tempo, uma dieta low carb. Eu sempre fui também essa pessoa, exatamente como tu descreveu, assim, do vício em açúcar, não existe um quadradinho, não existe um pote de sorvete, não existe uma fatia de bolo, não existe. Né? Se tiver mais chocolate, mais sorvete, mais bolo, eu vou comer mais. Né? Sempre foi assim. E só mudou com a dieta low carb, nunca tinha mudado antes. Né? Por mais esforço que eu fizesse, por mais que eu tentasse, algumas vezes não acontecia. Não tinha compulsão alimentar, mas esse descontrole, esse vício com açúcar, desde muito cedo, sempre tive. Mudou com a dieta low carb, não tinha mudado antes disso. Então, muita coisa mudou na minha vida quando eu descobri esse tipo de intervenção. Perfeito. Doutor, para quem ainda não entendeu muito bem, né, você poderia dar alguma dica, né, para quem está com algum desses sintomas que a gente falou agora aqui, ou está com algum filho, né, algum parente com sintomas de depressão, TDAH, de toque, de esquizofrenia também, ou algum outro sintoma, sintoma, né, de problema de distúrbio mental. Como que elas podem começar, né, a pelo menos testar essa terapia metabólica, né, em casa mesmo?
Ótimo, assim, porque assim, algumas intervenções são intervenções muito potentes assim, que mexem muito no metabolismo e aí precisam ser feitas com o acompanhamento de alguém que entenda, de alguém que supervisione, né, que tome conta. Por exemplo, uma dieta cetogênica, eu não recomendo ninguém fazer por conta uma cetogênica para tratamento de alguma condição de saúde mental, porque a gente tem que ter avaliações, cuidados, ajustes e coisas que a gente precisa prestar atenção. Mas tem algumas coisas que praticamente todo mundo poderia fazer, porque não tem risco e que pode trazer benefício para uma grande parte das pessoas. Uma delas a gente comentou um pouco anteriormente, que é limpar a dieta, entre aspas, né? Tentar limitar o máximo possível a quantidade de alimentos processados, né? O que significa isso na prática? Significa assim, comer aquilo que se encontraria no açougue e na feira. Poderia ser colocado dessa forma simples, assim, né? Alimentos de origem animal, carne de todos os tipos, ovos, legumes e verduras variados de todos os tipos, saladas, verduras, frutas variadas. Essa é a base da alimentação. É uma dieta limpa. Assim. Para uma pessoa que tem uma dieta com muitos processados, esse movimento pode já trazer benefícios, às vezes, muito grandes, né? Bom, o que ela poderia fazer além disso seria, e aí com algumas ressalvas, seria diminuir a quantidade dos alimentos mais ricos em carboidratos, né? E aí vão ser os grãos, né? A pessoa limpando, entre aspas, a dieta, ela já não vai ter o açúcar, né, muito pouco, ela já não vai ter os farináceos, como pão, e macarrão, né, muito pouco. E aí limitar os alimentos mais ricos em carboidratos, como grãos, arroz, feijão, grão de bico, milho, ervilha e os cereais, né, granola, aveia. Pode ser um segundo passo interessante que praticamente todo mundo poderia fazer. Perfeito. Eu vou deixar todos os contatos do Dr. Regis aqui na descrição desse grupo. E antes de finalizar, eu queria só fazer um comentário só, que eu estava olhando o quadro ali na parede atrás de você, doutor, que é um cérebro, né? Não sei porquê, mas parece uma carne bem marmorada ali, tá me dando fome. Não sei. Exatamente. Precisava comentar isso, porque aqui já são quase 9 horas da noite, eu não jantei ainda, então acho que é isso. Bom, então muito obrigado, doutor, pela sua disponibilidade e por todo esse papo enriquecedor aí, que eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Até a próxima, então. Obrigado, pessoal. Fica com Deus.